Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Esse vídeo nós vamos estar falando sobre protagonismo, vamos estar falando sobre uma trajetória de vida, de carreira, né? De escolhas, de plano, de traçar metas e objetivos e segui-los. É sobre a minha própria história. Tenho até uma colinha aqui para não fugir nas datas. E se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, de como funciona, de como traçar um objetivo e seguir, fica aí que nesse vídeo nós vamos estar falando sobre isso. Bom, para começar tudo isso, para falar sobre a minha jornada, sobre a minha trajetória, eu não poderia começar sem falar de duas figuras extremamente importantes desde o início de absolutamente tudo, que foram os meus pais. Eu tenho uma divisão, tive uma divisão muito grande na minha casa entre a razão e a emoção. Meu pai, a razão pura, pundurismo raiz. E a minha mãe, emoção pura, não pode ver uma lojinha em promoção. Então eu sempre tive essa dinâmica entre eles que eu acho fundamental e o carinho, o respeito absoluto entre eles. Outro ponto muito forte que eu acho que é a base da vida, a base de tudo. Eles conseguiram me mostrar nessa dinâmica entre eles a importância de ter o equilíbrio da razão, da emoção, de ter um objetivo futuro em conjunto, mesmo que você faça papéis totalmente distintos, né? O meu pai trabalhava de segunda a segunda incansavelmente, porque queria proporcionar a mim e a minha mãe algo que de repente ele não pôde ter quando era criança, adolescente, enfim. E a minha mãe, a partir do momento que eu nasci, ela deixou de trabalhar e se dedicou totalmente à família, nunca mais voltou a trabalhar, porque o dom dela era esse cuidado conosco, comigo, com meu pai, que ela tem até hoje. Então, a minha mãe, eu sou filha única, minha mãe se dedicou a isso, e no teu primeiro pensamento, que é o pensamento de todo mundo, é, filha única, mãe nem trabalhava para cuidar dela, logo que vem o primeiro preconceito aí, sem dúvida, de pessoa mimada, filha mimada. O que entendo também, não julgo, porque falaria a mesma coisa. Porém, meus pais fizeram uma dinâmica muito bacana comigo, que talvez foi sem querer, talvez por querer, mas eu tenho para que eu fizesse qualquer coisa na minha vida, principalmente quando eu era adolescente, né? Eu lembro muito bem das negociações que nós tínhamos. Vivi, você pode ir brincar com as tuas primas no pátio, porém você precisa estudar durante 2 horas. Vivi, sim, você pode ir no shopping, porém você vai ter que lavar a louça, secar a louça, estudar por tanto tempo, fazer as tarefas, aí então você pode. Então a negociação sempre foi parte muito forte, muito presente na minha vida, e eu tenho isso nitidamente, assim, me recordo de cada momento de negociação para que eu conseguisse as coisas. Então, claro, eu tinha muitas coisas, assim, muitos privilégios, não estou dizendo que não, mas a negociação foi parte importante da minha vida desde o início, porque eu lembro dessas conversas claras sobre isso, né? Então eu tinha muita negociação e tive também muita liberdade de escolha, onde eu lembro da minha mãe falar que eu poderia fazer. Não quer brincar? Não quer estudar? Não tem problema. Não me peça para brincar amanhã. Lembro disso, né? Então, essa liberdade de escolha eu também tive como para a escolha da minha profissão. Porém, meu pai, nem sei se é o certo, provavelmente não, mas lembro de meu pai falar: você pode fazer o que você quiser na faculdade, seja livre, experiencie e converse com pessoas do ramo, troque experiências, viva o máximo possível próximo disso para entender se isso é algo que você quer ou algo que você não quer. Porém, a partir do momento que você iniciar uma faculdade, você vai até o fim, porque a gente não desiste. Vai ter momentos ruins, toda profissão tem altos e baixos, tem momentos ruins e bons, porém quando você começar, você deve terminar. Por que eu digo que de repente isso nem deveria ser dito ou que nem está certo, né? Porque muitas vezes com 17 anos, 18 anos, enfim, tu vai escolher uma profissão que tu vai fazer pro resto da vida e pode não ser a profissão que realmente tu se encaixa, né? Tu tá ainda se conhecendo. Porém, ao mesmo tempo que isso pode ser verdade, eu sei que muitas vezes a gente desiste porque tá difícil e
E meu pai não queria, de forma alguma, que eu desistisse por achar uma dificuldade, uma barreira, né? Então ele impôs algumas questões de você pode fazer, mas você vai terminar. Ah, mas de repente, pai, eu posso ver que eu quero outra. Então tá, então, quando terminar essa, daí você faz outra. Lembro dessas falas, assim, nitidamente, né? E então, fui lá, né? Então eu sabia que eu tinha que fazer comércio exterior. Eu descobri que eu sempre gostei muito de... Eu descobri que eu tinha que escolher uma profissão e seguir. Gostava muito de negociar. E então descobri que existia uma faculdade que eu poderia negociar e ao mesmo tempo viajar o mundo inteiro negociando. Caraca, quem é que não quer aqui? Que sensacional! Nem vou trabalhar, vai ser um hobby praticamente, né? Doce ilusão. Mas a gente pensa isso, então foi assim que eu entrei na faculdade de comércio exterior, porque sempre gostei dessa questão de negociações, de compras principalmente, e então eu iniciei a faculdade de comércio exterior. Eu lembro também de alguma passagem engraçada, eu nunca gostei de nada relacionado à casa. Limpar a casa, lavar roupa, cozinhar, lavar louça, nada disso. Mas sempre gostei muito de trabalhar. Lembro que quando eu terminei o colégio, minha mãe falou assim, bom, agora, a partir de agora, você não tem mais escola, você vai começar a me ajudar muito mais em casa. E eu pensei, socorro, eu preciso arranjar um emprego para ontem. E eu consegui meu primeiro emprego, um estágio, em um despachante aduaneiro, na parte de exportação, no mesmo dia que eu comecei a faculdade. Então, eu consegui conciliar a parte teórica e a experiência prática de viver o comércio exterior desde o primeiro dia de faculdade. E isso, para mim, é uma bênção tão grande. É um plano que eu tracei, que eu sabia que eu precisava passar por isso. Logo que eu entrei na faculdade, eu descobri que a porcentagem de profissionais do comércio exterior que viajavam o mundo negociando, que era esse o meu objetivo, um motivo porque eu iniciei o comércio exterior, a porcentagem era muito baixa, era menos de 5% desses profissionais. Então, nesse primeiro empecilho que eu descobri, eu pensei, eu preciso montar um plano, preciso montar uma estratégia. E foi aí que eu montei, eu disse, eu preciso até a parte teórica, porque a parte teórica vai me fazer um profissional bom, eu preciso ter a prática operacional, porque eu sei que com isso eu vou ter um diferencial na carreira, preciso ter uma experiência internacional, eu preciso saber negociar, mas o comércio exterior tem a importação e exportação, eu preciso saber qual que eu gosto mais. Então eu sabia que tinha um ramo muito grande, uma possibilidade muito grande. Então eu tracei esse objetivo. Então eu comecei nesse escritório, na parte operacional de exportação. Fiquei lá 4 anos trabalhando na parte operacional, aprendendo muita coisa numa empresa que foi uma escola para mim, porque realmente eu aprendi administração, RH, comércio exterior, eu não sabia nada, nunca tinha trabalhado e foi uma experiência sensacional. Fiquei 4 anos lá. Depois de 4 anos, eu pensei, eu preciso de uma experiência internacional, acho que isso vai fazer um diferencial muito grande. Então, a minha faculdade tinha um intercâmbio, tinha intercâmbios para diversos lugares do mundo, né? Mas tinha um intercâmbio que me chamou muita atenção, que era um intercâmbio para a China, né? Em Macau, especificamente. E eu pensei, tá aí, se eu vou trabalhar com comércio exterior, a China vai fazer parte do meu dia a dia pro resto da vida. Então, foi a partir daí que eu disse assim, vou fazer, é China o lugar que eu tenho que ir. Então, me preparei e fiz um intercâmbio na China, onde eu fiz a faculdade lá. Uma experiência sensacional e muitos desafios. Por que vive a China? Porque, né, ia fazer parte pro resto da vida. Barreira de horário, eu não conseguia falar com a minha família, não conseguia, era uma dificuldade de falar com a minha família, né, é 12 horas de diferença. Alimentação, gente, alimentação, nossa, foi um grande problema. Barreira de comunicação com os estudantes também, que não falavam inglês muito bem, então a gente tinha isso, questões culturais, tudo isso. Mas foi uma experiência bem enriquecedora, assim. Eu lembro de passar por muitos problemas, de dizer, meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu lembro de uma frase que meu pai falou, que ele disse, Vivi, se der tudo errado, você volta para casa, porque aqui você vai ter sempre alguém que vai te acolher. E essa frase me marcou muito, é uma frase que me marca muito até hoje, porque eu me conheci e sei que é isso que eu preciso. Eu preciso ter aquele abraço quentinho para conseguir seguir a vida, né? E isso é para tudo. E a gente vai se conhecendo, isso é fantástico. Porque eu descobri nesse período aí
que isso me confortava, mas não me confortava do tipo, então eu vou largar tudo e vou voltar na minha primeira dificuldade. Não, isso me motivava a ponto de, é verdade, se tudo der errado, eu tenho a minha casa, né? Então será que eu não vou conseguir aguentar um ano aqui? Claro que vou, eu tenho toda a minha família me esperando, então vou seguir. E assim fiz esse intercâmbio nem existe mais, em função das dificuldades. Eu conheço 3 pessoas que fizeram esse mesmo programa depois que eu e voltaram antes, porque realmente não aguentaram, porque realmente é um choque cultural muito grande, né? Então eu voltei, quando eu retornei, meu antigo chefe me ligou uma semana depois que eu estava aqui no Brasil, ele me retornou e disse, Vivi, tem uma vaga aqui na parte de importação, queres? Eu não tinha a parte operacional de importação ainda. Eu falei, quero, porque eu sabia que pro meu plano lá na frente, eu precisava passar por isso. Então, voltei e fiquei lá durante 2 anos trabalhando lá, 3 anos na verdade. Fui de assistente para analista depois, então também uma excelente experiência. Mas eu sabia que eu precisava algo mais. Depois de 3 anos nesse cargo, nessa empresa, eu já sabia a parte burocrática, porque eles eram um despachante aduaneiro, então logo eu quis a experiência de indústria. Então eu fui atrás de uma empresa, de um fabricante que exportava, de uma indústria, né? Então eu consegui entrar, fiz algumas entrevistas e entrei então numa empresa que era uma indústria, né, que fazia parte de exportação, porque eu sabia que a parte negocial de exportação não tinha tido experiência, sabia como fazer a parte operacional, né, a parte burocrática, então fiz essa experiência. Fiquei lá, foi realmente enriquecedor, 2 anos que eu fiquei lá, mas eu descobri nesse período que era a importação que eu gostava mais do que exportação. Por isso que é legal experienciar tudo que faz parte da nossa profissão, porque a gente tem isso também, né? Então, eu fui para uma indústria, na verdade uma importadora, né? Ela importava produtos e revendia aqui. E saí dessa indústria, fui para essa importadora, onde eu fiquei 3 anos e lá eu tive o emprego dos sonhos. Eu tinha estudado para fazer exatamente isso. Então, eu viajava para a Europa para ver tendências, para ver feiras do segmento e depois viajava para a Ásia, mais especificamente para a China, para estar desenvolvendo, fazendo sourcing de produtos, de fornecedores, desenvolvendo os produtos. Então, assim, era sensacional. Era uma vida bem tumultuada, corrida, zero rotina. A gente tinha que ver tendências, ver muitas revistas e foi muito especial. Depois disso, eu me sentia mais pronta para essa parte, né, negocial e tudo mais. E um ponto importante também, que nessa empresa eu fazia parte toda de negociação e tinha uma pessoa que ela fazia parte operacional, então o nosso trabalho se complementava nesse momento. Então eu fazia a parte estratégica de negociação e tinha alguém que fazia toda a parte burocrática, operacionalizava esses 30 containers aí que a gente desenvolvia por mês e fazia importação. Então era uma profissional assim que ficou no meu radar, porque eu lembro de pensar assim, nossa, que profissional sensacional, a gente tem os mesmos objetivos de vida, parece, de resolver. A gente não jogava o problema de um para outro, a gente pegava e resolvia. Lembro de algumas vezes sentar na mesa dela e tipo assim, como é que a gente vai resolver isso? É assim, vou ligar pro chinês, vou fazer tal coisa. Então esse perfil me chamou a atenção e eu lembro que essa pessoa ficou no meu radar aí. Mas tudo bem. Passou um tempo, essa pessoa saiu, foi para uma multinacional e eu recebi a proposta de uma conhecida, enfim, para abrir a minha própria empresa. Ela disse, Vivi, eu tenho um investidor que gostaria de faria o primeiro aporte do primeiro container e a partir daí a gente faria as importações nós. E achei sensacional, tipo, poxa, que oportunidade bacana. Eu não ia ter recursos para iniciar uma empresa própria, né? E ter a oportunidade de ter um investidor para esse aporte do primeiro container, eu acho que vai fazer toda a diferença. Então eu saí dessa empresa que tinha o trabalho dos sonhos aí, negociando, viajando o mundo, e fui abrir a minha própria empresa. E começamos, deu tudo certo. A única questão é que eu fazia a parte estratégica do comércio exterior, desenvolver produto, ver tendência, desenvolver produtos, eu fazia durante um período muito pequeno do meu dia. O resto do período era problema com transportadora, era problema com representante, era problema com
a transportadora que não veio coletar no dia certo, vinha da China até o Brasil produto intacto, de Caxias até Farroupilha, tinha problema com a transportadora que estragava o produto, danificava o produto. Então assim, ó, era muito problema, mas problemas que não eram do comércio exterior, que era aquilo que eu gostava muito de fazer. Aquilo começou a me frustrar um pouco, mas segui, porque eu pensei, poxa, é minha empresa, o que eu vou fazer, né? Até que eu recebi, lembra aquele profissional que eu comentei, que era um profissional sensacional, que nosso serviço se complementava? Recebi uma mensagem dela. Vivi, descobri que você abriu sua empresa, vamos tomar um café pra gente conversar, que eu quero entender um pouquinho mais, que eu tô pensando, eu e minha amiga, em abrir uma empresa também. Eu vi aquela mensagem e foi como sei lá, sabe aquela ideia que surge assim em cima da cabeça? Foi isso que me veio na cabeça, assim, na hora. E eu pensei, sensacional, vou tomar esse café com ela. E eu respondi dizendo assim, vamos tomar um café. E caso a sua amiga não possa ir, vamos só tomar eu e você esse café. E ela, como sempre, nosso trabalho, tudo a gente se complementava, assim. E ela disse, tá bom. E ela foi sozinha, ela não levou a amiga. E nesse café, ela disse que queria abrir uma empresa, e ela queria abrir uma empresa onde buscava produtos para as empresas que quisessem importar, mas não ela importar na empresa dela, e sim um estudo específico para determinado ramo, enfim, o que a empresa quisesse. E eu pensei, cara, eu tinha pensado em fazer exatamente isso com móveis, que era o que eu estava trabalhando na época. Em vez de trabalhar com móveis, eu importar e vendia, que era o que a minha empresa fazia, era importar esses móveis e direto para as lojistas que quisessem importar. E eu tinha pensado só nos móveis, e ela pensou em todo o resto do mundo, e todo o resto dos produtos, né? Eu pensei, cara, que sensacional. A gente teve a mesma ideia, uma ideia muito parecida, né? Só em ramos diferentes ao mesmo tempo. E aí virou a chave, eu pensei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com comércio exterior no meu dia a dia. Então, resumindo a história, em 2015, então, a gente abriu a Esfera, que tinha esse objetivo, reduzir custos para as empresas que queriam importar, né, reduzindo o custo importando, e aumentar o faturamento exportando, fazendo essa pesquisa de mercado aí para as empresas exportar cada vez mais. Então, em 2015 a gente começou devagar, a gente era duas guriazinhas de 20 e poucos anos aí, que queríamos trabalhar para as empresas e mostrar tudo isso. Então, o início, ele é difícil porque a gente não tem... Nenhuma empresa, né, começa com um histórico próprio, então tem muito perrengue no início em função disso. Mas a gente tinha muita força de trabalho, muito foco, e isso fez todo o diferencial. A gente começou em 2015, em 2018 a gente já foi a maior importadora da Serra Gaúcha, à frente de Grupo Randon, Tramontina, Marco Polo, empresas que, nossa, né, são exemplos aí para todos nós, e a gente tinha conseguido isso. Em 2019 a gente ganhou o prêmio da Prefeitura de Jovem Talento Empreendedor, e a gente agora tem um curso de comércio exterior. Então a gente cresceu muito porque a gente sempre teve um objetivo lá na frente de fazer diferença, de conseguir redução para os clientes, de trabalhar realmente em prol de algo que fizesse a diferença na vida dos clientes. Porque empresas multinacionais, empresas grandes, é fácil para elas botar um trader, negociar, viajar e fazer feira, mas aquelas empresas pequenas que elas não têm essa capacidade, como é que elas poderiam fazer para reduzir custos e aumentar faturamento exportando? Então, com esse objetivo, a Esfera surgiu e até hoje tem exatamente esse objetivo e vai ter para sempre. Então, esse é o nosso lema, né? Importe o seu problema, exporte a sua solução. E é com muito prazer hoje que a gente fala da nossa empresa, sabendo que não foi um mar de rosas, mas desde o início a gente passou por muitos problemas, muitas histórias, mas o nosso objetivo principal, que era trazer esse benefício para os clientes, isso a gente faz muito bem feito, e tenho certeza que a gente não está no início da nossa jornada, mas muito menos no final, porque a gente tem muita coisa boa aí para acontecer ainda, e espero que esse meu relato aí faça com que você, de repente, que tem um projeto aí para tirar do papel,
para empreender de repente, você possa fazer isso também. Eu acho que algumas dicas que eu dou aqui é essa questão de ter uma boa base familiar que vai te apoiar. Isso é muito importante. Ah, Vivi, mas eu não tenho o apoio dos meus pais. E eu não tô falando financeiramente, tá? Porque isso eu não tive. O que eu tive era um apoio de vai com medo mesmo. Vai, mas vai com medo mesmo. Mas um apoio que eu digo, se você não tem dos teus pais, dos teus amigos próximos, do teu namorado, namorada, marido, esposa, é muito importante a gente ter pessoas que querem o nosso bem, querem um objetivo maior. Se você for junto com alguém, for uma sociedade, não faça sociedade com teu amigo que vocês fazem festas legais. Faça sociedade com alguém que você conhece o caráter e a índole, que isso sim, não tem negociação, isso a gente não muda. E com isso, se vocês têm os mesmos objetivos em relação a isso, é que tenho certeza que vai dar certo a sociedade. Então, essas são duas dicas aí muito importantes e espero que você tire do papel aí um objetivo de repente empreender, se esse é o teu objetivo. Certo, gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.